quando sobrevém o mensalão, ele percebe que ou ele se arruma, ou ele poderia ser empichado, inclusive. Lula fatiou a Petrobras para evitar impeachment no mensalão, diz Delcídio em delação ao Ministério Público Federal. Isso mesmo, Lula teria aceitado aumentar a participação do PMDB em seu governo para evitar sofrer um processo de impeachment após a revelação do escândalo do mensalão, que até então tinha sido o maior escândalo de corrupção da história deste país. Além disso, ele queria também proteger um de seus filhos, Fábio Luiz Lula da Silva, o famoso Lulinha, aquele que era monitor de zoológico em São Paulo e virou empresário milionário após a venda de sua empresa para a Telemar. Segundo o senador cassado Zacarias, Delcídio do Amaral, antes do mensalão, o PT governava principalmente os partidos que o ajudaram a ganhar a eleição, o que não incluía o PMDB. Mas quando veio o mensalão, Lula percebeu que ou abraçava o PMDB ou ia morrer sozinho. Foi então que o PMDB estabeleceu tentáculos não só na Petrobras, mas em toda a estrutura do governo, como o Ministério das Minas e Energia e a Eletrobras. Ou seja, ele deu um jeitinho de repartir o bolo, que por sinal cresceu bastante. Patrimônio de Lula cresceu 360% desde o fim do segundo mandato. Se você é uma daquelas pessoas que ficaram emocionadas com aquele discursinho vitimista sobre a vida dura e miserável do pobre molusco, essa notícia vai funcionar como uma espécie de vacina contra isso. Pois somente entre os anos de 2010 e 2015, o patrimônio de Lula saltou de 2 milhões de reais para quase 9 milhões. E tudo isso, teoricamente, graças às palestras que ninguém nunca viu, não tem gravações, mas que ele jura ter dado pelo Brasil e no exterior. Curiosamente, a empresa responsável por suas palestras recebeu nada mais, nada menos do que 10 milhões de reais, justamente, adivinha de quem? Das empresas investigadas pela Lava Jato, que ajudaram a assaltar a Petrobras e o BNDES. Coincidência, né? Hashtag Lula na cadeia. Preço de imóvel pago com FGTS pode subir. Boa notícia para quem tá com dinheiro sequestrado pela porra do FGTS. Está sendo discutida uma proposta para aumentar o limite do valor dos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, que passará dos atuais 750 mil para pelo menos 1 milhão de reais. Ou seja, quem tiver dinheiro no FGTS poderá usar esse valor como entrada para adquirir um imóvel de 1 milhão de reais. Lembrando que o lixo do FGTS rende míseros 3% ao ano, mais uma taxa referencial que mal chega a 1%. Ou seja, essa merda consegue a façanha de render menos do que a poupança, que por sua vez perde para a inflação. E ainda tem otário que acha que isso aí é um direito. Só se for direito de se fuder, né? Aliás, fez um vídeo dando algumas dicas de como sacar o FGTS. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, confere lá. Hashtag saca tudo do FGTS. Planalto veta integralmente reajuste de defensores públicos. Dessa vez, o bananão do Temer tomou a atitude certa e vetou o reajuste dos defensores públicos. Afinal de contas, o país está em crise e as contas do governo estão completamente estouradas. Portanto, antes de virem com um papinho de querer aumentar impostos, tem que cortar na própria carne. E para quem é defensor público e não ficou muito contente com essa notícia, é simples. Peça demissão e vá procurar emprego no mercado privado. Pronto. Aliás, eu quero ver se o Temer vai vetar também o aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Para quem não sabe, esse projeto aumenta a pequena remuneração dos ministros do STF dos atuais R$ 33.763 para mais de R$ 39.200 por mês, a partir de janeiro de 2017. E é claro que esse aumento não vai se restringir apenas aos 11 ministros do Supremo, pois o efeito em cascata atingirá todo o judiciário, além de outros setores da administração, inclusive o legislativo. Ou seja, os vagabundos dos políticos vão ganhar ainda mais. Hashtag veta essa porra, Temer.
Volume de serviço sobe 0,7% em julho, mas recua 4,5% ante 2015. De acordo com o IBGE, o volume de vendas do setor de serviços e comércio avançou 0,7% na passagem de junho para julho, mas não foi suficiente para superar a queda de 4,5% em relação ao ano passado. Ou seja, apesar desse pequeno avanço de 0,7% ser um bom sinal, estamos longe de poder dizer que isso seria a indicação de um início da recuperação do setor. Mesmo porque boa parte desse avanço se deve às Olimpíadas, que, como sabemos, o único legado que deixará para o país será de dívidas para os otários dos brasileiros. Hashtag legado do prejuízo. E para finalizarmos essa edição... De tanto acasalar, tartaruga centenária consegue salvar sua espécie da extinção. É mesmo, é? Anda, tartaruga! Parabéns! E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então arregaça esse botão de se inscrever aí, porque esse YouTube tá foda, viu? Aí, já adquiriu a sua camiseta oficial do canal do Otário? Então corre lá na loja e compre a sua. Tem várias estampas super legais. E segunda-feira tem mais.